Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto que está sendo muito polêmico, né? Muitas pessoas falando sobre isso, muitas pessoas fazendo vídeos a esse respeito, né? E isto está deixando muitas pessoas apavoradas, outras até acham bom que isso aconteça, e realmente seria maravilhoso se isso realmente acontecesse da forma como nós pensamos, como nós acreditamos que é, como nós interpretamos a Bíblia, né? Só que aí que está o engano, né, de certas pessoas de interpretar a Bíblia dessa forma incorreta, né, achando que a volta de Jesus, né, vai se dar de uma forma materialista, né, onde Jesus vai descer lá do céu, ele está vindo, né, muitos acreditam assim, ele está vindo, né, e todos nós vamos ver ele, né. Então, muitas pessoas estão interpretando as coisas assim, entendem as coisas assim. Nós podemos dizer assim, lá no Oriente agora, por exemplo, é noite, né? Aqui nós podemos ver o sol. Eles lá no Oriente não podem ver o sol agora, né? Eu diria para vocês, não, perguntaria a vocês, se Jesus realmente vai voltar, né, na forma como ele era, né, antigamente, como está escrito na Bíblia, em qual país ele vai descer, em qual país ele vai chegar primeiro, né? Aí muitas pessoas poderão dizer que será lá no país onde ele nasceu, né? Ou pode ser em Jerusalém. Em algum lugar ele vai ter que descer, porque ele tem uma forma, né? E toda forma é limitada, não importa se é Deus ou Jesus, quem quer que seja, toda forma é limitada. Sendo uma forma limitada, isso quer dizer que nem todo o mundo, todo o planeta Terra pode ver essa forma. Nós não podemos ver o que está lá do outro lado. Eu não posso ver nem o que está lá atrás dessas paredes aqui. Por quê? Porque tem formas e a forma é limitada pelos sentidos. Nós só podemos captar as coisas com os sentidos quando estamos na frente dela, né? Mas sem os sentidos, a forma nem sequer se apresenta a nós, nem sequer nós sabemos da sua existência ou do que está acontecendo lá do outro lado. Então, se Cristo descer numa determinada forma, ele será limitado, mesmo que seja Cristo, ele será limitado por essa forma. Então, as pessoas estão interpretando isso de uma forma incorreta, né? Na Bíblia, né, nós encontramos diversas passagens sobre a volta de Jesus, né? Mas, na verdade, Jesus já está aqui. Ele já está conosco, como ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim. Por que ele disse isso? Porque Cristo é a nossa vida, é a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. Mas as pessoas acham que Cristo é aquele homem de Nazaré que nasceu há 2000 anos atrás, né? E que ele subiu aos céus, está agora sentado à direita de Deus Pai e está voltando. E o engraçado é que as pessoas estão atribuindo todas essas catástrofes, né? Todos esses problemas que estão aí no mundo, atribuindo a essa aproximação de Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus Cristo está vindo porque está acontecendo muitas coisas estranhas neste mundo. Então, Jesus Cristo, naquele tempo, previu que iria acontecer muitas coisas
quando ele estivesse vindo. Mas o significado disso aí é um outro assunto, né? Eu posso provar para vocês uma coisa que está lá em Mateus 28, onde está escrito assim, né? Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele estava falando daquela época, e que muitas pessoas que estavam ali, né, que viviam naquela época, não iriam experimentar a morte carnal até que visse o reino de Deus, né, até que visse a vinda do reino de Deus. Com isso nós entendemos que isso é uma coisa individual. Ele fala que alguns dos que aqui se encontram naquela época, né? Naquela época, não experimentarão a morte, quer dizer, não morrerão fisicamente, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Quer dizer, é uma coisa que acontece individualmente, não é uma coisa que vai acontecer mundialmente com todas as pessoas de uma vez só. Não, é uma coisa que acontece individualmente com cada pessoa. E nós vamos despertando, né, para Cristo à medida, né, em que Cristo vai se aproximando de nós, em que Ele vai nos tocando. Isto é a segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele mesmo é bem claro nessa situação, né? Ele fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestarei com Ele em glória. O apóstolo Paulo nos recomenda pensar nas coisas que são de cima, ou seja, nas coisas elevadas, nas coisas do Espírito, né? E não nas coisas da terra, como, por exemplo, sentimentos negativos e coisas negativas, né? Ações negativas que nós podemos praticar. Todas as nossas ações negativas, sejam elas negativas ou positivas, nós praticamos devido a algum sentimento que está dentro de nós. Então, nós temos que procurar pensar sempre nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, o amor, a paz, a alegria, e não nas coisas que são da terra, porque as coisas que são da terra é só corrupção, é ódio, é violência, é vingança. Então, nós não devemos pensar nessas coisas. Por que ele diz isso? Porque nós já estamos mortos, né? Aqueles que são tocados por Cristo, né, já estão mortos para a terra, para as coisas da terra, para a matéria, para as negatividades deste mundo e até mesmo para as positividades também, porque tudo, tanto as coisas positivas como negativas, o bem e o mal que acontece neste mundo, são coisas passageiras. Então, o apóstolo Paulo nos dá essa referência para que nós pensamos sempre nas coisas de cima, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, não estou falando da nossa situação de vida, eu estou falando da nossa vida, a nossa vida em si, que constitui a nossa origem. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Quer dizer, quando Cristo que está em nós, que é a nossa vida, se manifestar, este é o significado da segunda vinda de Cristo. É quando Ele se manifestar. Porém, é uma coisa que acontece de forma individual. Não é uma coisa que vai acontecer como muitas pessoas estão interpretando por aí.
E todas essas catástrofes que estão acontecendo no mundo não tem nada a ver com a vinda de Cristo. Essas coisas são necessárias que aconteçam para que as pessoas despertem. Tudo que está acontecendo no mundo, isso é produto do homem, é o homem mesmo que criou, por ele pensar muito nas coisas terrenas, né? Como eu acabei de falar, na corrupção, na ambição, dar mais poder para as coisas criadas do que para o Criador, né? O homem, ele teme perder tudo que ele tem, ele quer sempre mais, nem que para isso ele tenha que destruir outras pessoas ou prejudicar outras pessoas. O homem não respeita a natureza. O homem deixou de respeitar a natureza, ele faz tudo por ambição, para se enriquecer. É uma guerra entre egos para ter poder, ter fama, ter dinheiro. Então, o universo está agindo de acordo com os pensamentos humanos. Porque tudo aquilo que nós lançamos para o universo retorna. E isto vai acontecer de uma forma frequente, cada vez mais frequente e mais forte, até que chegará um momento em que a humanidade não suportará mais tal situação. O homem perceberá que viver de modo terreno, mundano, não lhe atribui nenhum valor eterno, nenhuma vantagem, nenhuma coisa eterna, entendeu? Não lhe garante a vida eterna. Ter muito dinheiro, por exemplo, não garante que nós teremos vida eterna ou saúde eterna. Então, lá em Lucas, né, fala, muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupações com que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exaltai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Como nós podemos ver, né, muitas pessoas desmaiarão ou simbolicamente, né, sofrerão de medo, de terror, de pavor, como nós estamos vendo por aí, preocupadas com todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas elas estão atribuindo isso à volta de Jesus, né? Porque a Bíblia ela fala, pois os poderes do céu serão abalados. Como os poderes do céu serão abalados? Esse abalamento que fala é que os poderes do céu, do reino do céu, né, do reino de Deus que está dentro de nós, serão encobertos, né? Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Ou seja, quando nós não aguentarmos mais o sofrimento, né, o homem compreender, né, que tudo isso não leva ele a nada e nosso sofrimento vir ao auge, né, nós vamos buscar a Deus e nós veremos Cristo, né? Veremos Cristo, né? Vamos falar assim, descer, né, em nós, se manifestar em nós. A nossa vida passará a se manifestar, a nossa vida verdadeira, e nós nos tornaremos como Ele. Isto é quando nosso sofrimento estiver muito grande. O homem, ele não vai se arrepender, ele não vai desistir de ser o que ele é agora enquanto ser humano, enquanto ele não sofrer a tal ponto de ele não suportar mais. Somente quando ele vê que não adianta ser como ele é humanamente, né?
com todas essas coisas negativas que ele lança para o universo, que ele planta, né, dentro de si, esses karmas negativos que eles plantam dentro de si, estão colhendo e vão colher muito ainda. Quando ele não suportar mais tudo isto, então ele se voltará, ele se converterá. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. O homem só será renovado quando o seu entendimento, né, se renovar, quando ele deixar o velho homem e passar a manifestar o novo homem. E também a gente deve compreender que quando perguntaram a Jesus, né, sobre a vinda do reino de Deus, né, Jesus Cristo disse: o reino de Deus não virá com aparência externa, nem se dirá ele ali, ele acolá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, como vocês podem ver, o reino de Deus está dentro de nós. Ele não virá com aparência externa, em determinada forma. Nem poderemos dizer, o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está lá. Não, nós não poderemos dizer isso, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então não tem cabimento a gente ficar pensando que Jesus está voltando numa forma humana, como ele subiu para o céu, né? Como está escrito, que é uma outra coisa, é uma outra interpretação que os anjos falam: porque vós estáis admirados. Este mesmo homem que vocês viram subir, vocês verão da mesma forma ele descer. Só que quando Jesus subiu ao céu, somente os discípulos de Jesus estavam reunidos. E Jesus subiu para o céu, né? Simbolicamente falando, Jesus subiu para o céu e só os discípulos dele que viu. Se fosse assim para toda a humanidade, de uma forma mundial, né? Então todo o planeta Terra teria visto Jesus, todas as pessoas que existiam naquela época teria visto Jesus subir e agora veria Jesus descer da mesma forma como subiu. Mas só que não é isso, é uma coisa individual. Jesus subiu, quer dizer, ele se elevou, né? O próprio Jesus de Nazaré, né? Ele se elevou, e da forma como ele se elevou, ele vai descer. Mas é uma coisa que já aconteceu, é uma coisa que já está aqui agora. Cristo é a nossa vida. Cristo, ele está conosco todos os dias. E somente quando essa vida que está em nós, que é a nossa vida verdadeira, se manifestar, é que nós nos manifestaremos com ele em glória. Então esta é a segunda vinda de Cristo, é quando o homem deixar de ser carnal, quando o homem deixar de ser egóico e passar a manifestar o Cristo que habita dentro dele. Este é o significado da segunda vinda de Cristo. E todas as coisas ruins que nós estamos vendo e que nós vamos ver, né? Não sei nós, né? Porque se nós vamos chegar ao ponto de ver, né, as coisas que vão acontecer futuramente, mas as pessoas jovens, talvez, né, vejam. Então, quando Cristo, né, se manifestar, aí sim, todas essas coisas que nós estamos vendo aí no mundo acontecendo acabarão, surgirá uma nova terra e um novo céu, e o velho céu e a velha terra desaparecerá. A velha terra e o velho céu é esse que nós estamos vivendo aqui agora, onde estamos passando por várias dificuldades, vários problemas mundiais. Mas no novo céu é quando nós manifestamos o Cristo, que é a nossa vida. Aí sim, só que isso vai acontecer de uma forma individual para cada pessoa, não é uma coisa que vai acontecer coletivamente, né? Que todas as pessoas vão, em questão de segundos, se transformar. Como muitas pessoas estão
estão pensando, né? Devido a crença, né? No arrebatamento, né? Que muitas pessoas estão pensando que Jesus Cristo vai vir, escolher os seus escolhidos, né? E sumir, a pessoa vai sumir, desaparecer. Ela vai estar ali e vai desaparecer como por fumaça, né? Sem que a pessoa sofra uma transformação interior, sem deixar o corpo corruptível e se transformar em um corpo incorruptível, né? Como está escrito na Bíblia, sem fazer uma limpeza interior, né? E devido a essa crença no arrebatamento, né, muitas pessoas acham que elas são escolhidas de Deus, né? Inclusive pessoas de certas religiões, né? E que elas vão ser arrebatadas sem sofrer uma transformação interior, como se Jesus tivesse escolhimento, né? Acepção de pessoas, né? Como se ele não fosse a vida de cada pessoa, ele só é a vida de quem frequenta igrejas ou religiões, né? Então, assim as pessoas pensam, mas Cristo é a vida de todas as pessoas, de todas as coisas que existem. Portanto, quando ele se manifestar, que ele se manifestará em todos, né, de uma forma individual, como eu disse, não vai ser de uma forma coletiva, é de uma forma individual. Então, quando ele se manifestar, então nós também nos manifestaremos com ele em glória. Então, as pessoas acham, né, que no arrebatamento, como está escrito lá em Mateus 24, 39 a 41, assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado e outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, trabalhando no moinho. Uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Gente, isso aqui é o seguinte, o significado disso aqui é o seguinte: quando Cristo, né, o Filho do Homem que está em nós, né, que habita em nós, se manifestar, né, tocar a nossa alma, o nosso espírito, então o ego ficará, né, e o espírito será levado, ou melhor dizendo assim, será elevado. Esse é o significado do arrebatamento. Nós nos elevaremos em espírito e o ego será deixado para trás. É o homem espiritual e o homem terreno, o ego, né? O ego será deixado e o espírito será arrebatado, ou seja, elevado em consciência, em estado de consciência. É esse o significado do arrebatamento. 2 mulheres, Deus criou macho e fêmea à sua imagem e semelhança. É por isso que ele diz: 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra será deixada para trás. Ou seja, tanto o homem como a mulher, né, se elevarão espiritualmente e o ego ficará para trás, o ego será deixado. Haverá uma separação, assim como ocorreu, né, com a cortina do templo quando Cristo morreu na cruz. A cortina se rasgou no meio, quer dizer, houve uma separação do espírito e da matéria, né, das coisas do céu, né, das coisas que são do alto e das coisas terrenas, uma separação das 2 coisas. É por isso que o apóstolo Paulo manda que nós pensemos nas coisas do céu, das coisas de cima e não nas coisas terrenas, porque nós já estamos mortos, né? O nosso corpo físico, nosso corpo carnal, ele não tem vida própria. A vida é Deus, a vida é Cristo.
sem essa vida, Cristo dentro de nós, vivificando, movimentando este corpo, ele não é nada, ele vira pó, vira o que ele é realmente, nada. Então, este é o significado do arrebatamento. Não é que as pessoas vão estar lá, duas pessoas ali, e uma vai desaparecer como fumaça e a outra ficará. Quer dizer, aquela que desapareceu como fumaça é a escolhida de Cristo, e aquela que ficar não é escolhida por Cristo, vai ficar aí sofrendo. Então, Cristo tem acepção de pessoas. Ele não é a vida de todas as pessoas, porque ele está escolhendo pessoas, fazendo acepção. E isto é uma coisa que nós não podemos acreditar, porque isso é uma mal interpretação da Bíblia, dos versículos da Bíblia, né? As pessoas interpretam, limitam Deus da forma como eles querem ou pensam. E alguns até fazem isso para provocar terror nas pessoas, né? O reino de Deus, né? Que é Cristo, que Cristo é o reino de Deus, né? Que está em nós. Ele não virá com aparência externa e nem dirá ele ali ou ele acolá. Não, ele já está dentro de nós. E quando nós passarmos a manifestar esse Cristo que é a nossa vida, então este é o significado da segunda vinda de Cristo. Passarmos a manifestar o amor, a paz, a alegria, a harmonia, a união, a honestidade, né? Deixar o velho homem e passar a manifestar o novo homem. Deixar o homem terreno, o ego, e passar a manifestar o homem espiritual, Cristo, que habita em nós. Isso é uma coisa que a gente deve deixar bem claro, né? Porque eu conheço pessoas que têm medo dessa vinda de Cristo, da forma como eles pensam que Cristo vai vir, né? Tem medo, porque elas não estão preparadas. E outras acham que esses acontecimentos, né, e muitos outros acontecimentos que ainda vão ocorrer, é devido a essa aproximação de Cristo. Mas Cristo não tem nada a ver com os problemas que estão acontecendo neste mundo. Cristo está aqui em seu estado tão elevado, tão livre, tão perfeito, que ele não se preocupa com as coisas que estão acontecendo neste mundo terreno, né? Ele não se preocupa com isso, ele não se envolve com isso, como diz o Joel Goldsmith, ele não se envolve nas cenas humanas. Tudo que está ocorrendo é coisa do homem, é uma criação do próprio homem, o homem mesmo que provocou tudo isso, devido a ele pensar somente nas coisas terrenas, nas coisas que são da terra, e deixa de pensar nas coisas que são do céu, nas coisas elevadas. O homem só pensa em corrupção, em corromper, em adquirir mais, né? Em se vingar, em violência. É tantas coisas que a gente vê em guerras, tantas coisas que a gente vê no mundo, o desrespeito pela natureza, pelo próximo mesmo, pelos animais. Então tudo isso cria karmas, né? O homem criou um karma tão grande que agora ele vai começar a colher todos esses karmas, até chegar ao ponto em que ele não suportar mais, ele não suportará mais. Então é nesse momento que ele vai procurar se converter, deixar o homem corruptível para se transformar no homem incorruptível. Somente assim ele passará a manifestar o Cristo que habita dentro dele. É deixar o ego, né? O homem egóico, carnal, o homem natural que não é sujeito às leis de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? Não é sujeito às leis de Deus e nem pode entender as leis de Deus, as coisas do Espírito.
é deixar este homem e voltar-se para o reino de Deus que habita dentro dele. Isso ocorrerá de forma individual, como eu já disse, né? Não é uma forma coletiva, não. Se as pessoas estão pensando que isso vai ocorrer daqui a alguns anos de forma coletiva, então é melhor parar de pensar assim, porque estão muito enganadas. Cristo não depende de tempo, ele transcende o tempo. Então, ele não depende daqui a 10, 20, 30, 40 anos, não. Ele já está aqui agora. Ele é o agora, o sempre agora, eterno, presente. Não é um ser que vai vir ou se manifestar daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. Não, ele transcende o tempo. Ele já está aqui agora, neste momento. Nós é que, com nossas ilusões, né, nós encobrimos esse Cristo. Nós deixamos ele ali no túmulo, enterrado num túmulo. Mas chegará o momento que ele vai ressuscitar, ou melhor dizendo, que nós, né, vamos anular o nosso ego e ressuscitar esse Cristo que habita em nós. Assim é a segunda vinda de Cristo. Eu fico aqui pensando, né, como é que as pessoas entendem a Bíblia dessa forma, né, de que Cristo, né, vai descer, só que nós não sabemos em que país, e que o mundo inteiro vai ver. Como eu disse, se ele descer, ele descerá de uma forma, na forma como ele foi, ele virá, como está escrito, né? Então, com ele tendo forma, logicamente ele é limitado. E isso daí se resume a Jesus de Nazaré. Muitas pessoas, né, interpretam isso como sendo Jesus de Nazaré, mas na verdade é o Cristo infinito que está presente em tudo e em todos. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em nós, é a nossa vida, nossa essência, nossa origem, é o nosso próprio ser, nosso próprio eu verdadeiro, que existe, infinitamente, eternamente, né? Simbolicamente falando, podemos dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, ou melhor, antes que Abraão existisse, Cristo é. Então, eu fico pensando como as pessoas interpretam a Bíblia. Eu imagino até a alegria de algumas pessoas, né, pela segunda vinda de Cristo, que elas nem sabem se elas vão chegar a ver isto, né, porque já podem ter morrido fisicamente, e outras que têm terror, ficam apavoradas quando fala da vinda de Cristo. Também nem sabem se vão ver essa vinda de Cristo, porque nem sabem se vão estar vivas daqui até lá, né? E não sabemos em que país Cristo vai descer. Então isso tudo é simbólico, gente, tudo simbólico. Quando Cristo, a nossa vida, se manifestar, ressuscitar, né? Ressuscitar desse túmulo que nós mesmos prendemos ele com nossas ilusões, né? Então, aí é o significado da segunda vida de Cristo, quando ele se manifestar, quando nós deixarmos ele sair. E isso aí só vai acontecer quando o homem abandonar o homem corruptível, né? O homem corrupto, o homem natural, o ego, e passar a manifestar o espírito, o eu espiritual. Quando deixarmos de pensar nas coisas terrenas e pensarmos somente nas coisas do céu, nas coisas elevadas, nas coisas que vêm de Deus. E então cumprirá também aquela passagem de Jesus que diz assim: não existirá mais choro, nem ranger de dente, nem morte, nem sofrimento, nem pecado. Em outras palavras, surgirá um novo céu
e uma nova terra. E o velho céu e a velha terra já passou, já terá deixado. Então, gente, é isso aí o significado da vida de Cristo, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam. Não se deixe levar pela crença de que Cristo vai vir como um ser, né? Seja que tem forma, né? Que vai descendo, que ele está próximo. Cristo está próximo, assim como ele disse, né? Eis que o reino de Deus está próximo. Mas esse próximo não significa que ele está ali ou que ele vai surgir daqui a algum tempo. Não, esse próximo que ele já está aqui agora. O tempo e o espaço não constituem nenhuma barreira para esse eterno agora, que é o reino de Deus. Ele está aqui agora, não é uma coisa que vai vir daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, que está se aproximando, não. Ele já está aqui agora, senão não seria eterno, né? Seria uma coisa limitada, não seria uma coisa infinita e nem eterna. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Agradeço a vocês pela atenção. Peço a vocês que reflitam bem, filtrem o que eu disse, né? Da forma como vocês interpretaram o que eu falei, ou se vocês acreditam mesmo na vida de Cristo da forma como dizem por aí, filtrem ele, tudo que eu falei aqui, filtre, pense bem direitinho e chegue a uma conclusão por vocês próprios. Não considere o que eu falei, nem considere o que as outras pessoas estão falando sobre a vida de Cristo, né? Reflitam, pense, né? Bem, filtra tudo que eu disse e aí vocês chegarão às suas próprias conclusões. Eu agradeço a todos vocês, desejo para vocês um ótimo final de semana, né? Porque já está chegando o final de semana. E felicidade para todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.